Olá, vamos trabalhar hoje a evapotranspiração, que é um fenômeno do ciclo hidrológico, a partir do qual a água retorna para a atmosfera, na forma de vapor. Vamos começar a falar sobre o fenômeno da evaporação, que é um processo físico, no qual a água líquida passa para o estado gasoso e ocorre a remoção do vapor d'água da superfície. É dessa forma que a água entra na atmosfera, na forma de vapor. A evaporação é um fenômeno que acontece nas superfícies livres de água, como os açudes, rios, oceanos, na superfície do solo que está úmido e também na superfície da vegetação que está com água, o dossel que está molhado após um evento de precipitação ou irrigação. A energia utilizada para esse processo de evaporação chama-se calor latente de evaporação. A energia necessária para transformar do estado líquido para o gasoso 1 kg de água, sob temperatura e pressão constantes. O calor latente de evaporação, lambda, é aproximadamente 2,5 MJ por quilograma. Significa que para evaporar 1 kg de água é necessário a energia de 2,5 MJ. Nessa foto nós vemos aqui o processo de evaporação, está bem visível sobre um campo de beterrabas após um evento de chuva. Então, essa evaporação ocorrendo principalmente da superfície do solo que foi úmido. E os fatores que afetam a evaporação são fatores relacionados à atmosfera e à superfície evaporante. Bom, para começar, a radiação solar, que é a fonte de energia para esse processo, é a fonte para o calor latente. A temperatura do ar também, que é uma medida da energia disponível na atmosfera. Então, quanto maior a radiação, a densidade de radiação, e quanto maior a temperatura do ar, maior será a taxa de evaporação para aquela superfície. A umidade atmosférica também é um elemento muito importante, porque ela está relacionada à demanda hídrica da atmosfera. O que é isso? Então, a taxa de evaporação também vai ser determinada de acordo com a quantidade de vapor d'água que tem na atmosfera. Então, quanto menor a umidade do ar, maior será a taxa de evaporação, porque a demanda hídrica da atmosfera estará maior. Quando a atmosfera tem alta umidade ou próxima à saturação, a taxa de evaporação é bastante baixa, chegando a ser nula em condições de ar saturado, porque o ar já não suporta mais uma quantidade maior de vapor d'água naquele volume. A velocidade do vento é importante porque o escoamento do ar acaba por remover o vapor d'água que está sobre a superfície evaporante. Então, nesse processo de remover o vapor d'água, o ar que estava saturado torna-se insaturado e a taxa de evaporação vai se mantendo. Outra coisa é que o vento, se soprado de uma região mais quente, pode trazer calor, que a gente chama de advecção de calor, e potencializar o processo evaporativo. E por fim, as características da superfície evaporante também são importantes. Em relação ao solo, todos os atributos do solo que concorrem para determinar sua capacidade de água influenciam na evaporação. Textura, porosidade, conteúdo de matéria orgânica, inclusive também a coloração do solo, porque os solos mais escuros tendem a absorver mais calor, mais radiação e, notadamente, seu processo de evaporação será maior. Em relação à água, a presença de sais e sedimentos é importante. A água que tem uma grande quantidade de sal ou grande quantidade de sedimentos orgânicos ou inorgânicos dispersos apresenta maior reflexão da luz. Significa que a água nessa condição absorve menos radiação do que a água pura. Então, observa-se que a taxa de evaporação é maior em copos de água pura, com menos sais ou menos sedimentos. Bom, então, como é feita a medida da evaporação? Em tanques naturais, em lagos naturais, essa medida é um tanto quanto complicada, porque além da perda de água pela evaporação, há perda de água também pelos processos de infiltração. Por isso, essa medida é feita mais usando os tanques de evaporação.
E o tanque mais utilizado aqui no Brasil é chamado tanque classe A, que ele tem essas características. É um tanque circular, com diâmetro interno de 120,7 centímetros. Esse tanque ele é feito com aço galvanizado e a profundidade do tanque é de 25 centímetros. Esse tanque deve ser instalado na área sobre um estrado de madeira. Esse estrado tem que ter 15 centímetros de altura e pintado de branco. E o manejo desse tanque, esse tanque é preenchido com água, só que a água deve ficar no máximo a 5 centímetros da borda do tanque. E à medida que for ocorrendo a evaporação e o nível da água chegar a 7,5 centímetros da borda do tanque, deve ser reposto. Ou seja, vai variar sempre entre 5 e 7,5 centímetros da borda do tanque. Então, como é feita essa medida da evaporação? Então, a gente tem aqui uma foto de 2 tanques classe A, né? Além desses tanques, tem um anemômetro e termômetros para medir a temperatura da água, mas são instrumentos que não são fundamentais na leitura. E vejam que dentro do tanque classe A tem esse instrumento aí, que é o que a gente chama de poço tranquilizador, que é um cilindro aberto embaixo, né, em cima também. Ele fica bem estável aqui dentro do tanque por causa dessa base. E tem como finalidade, como o nome já diz, promover uma leitura sem erros devido à variação do nível da água por causa do vento, né, as ondas que se formam, que é o poço tranquilizador. E a leitura é feita com esse gancho ou parafuso com micrômetro. Então, esse ganchinho aqui tem um parafuso e aqui é uma régua graduada. E a leitura é feita da seguinte forma: o observador vai ao tanque em determinada hora, já pré-estabelecida no dia, e ele vai mexer nesse parafuso até que a ponta do gancho tangencie o nível da água. Assim sendo, ele faz a leitura na régua, anota, né, a leitura na régua, e no outro dia, no mesmo horário, ou seja, 24 horas depois, volta ao tanque e realiza o mesmo processo. Ele vai mexer no parafuso até que novamente o gancho tangencie a superfície da água e faz a nova leitura. A diferença entre essas leituras é exatamente a lâmina d'água evaporada nesse intervalo de 24 horas. Então vejam que é um instrumento de fácil observação. Então a evaporação tanque classe A, ECA, ela é dada por essa equação bem simples, que é leitura inicial menos leitura final mais a precipitação, se ocorreu precipitação nesse intervalo entre as leituras. Então, a leitura inicial é também chamada leitura anterior, que foi feita no dia anterior, e a leitura final, também chamada leitura atual, feita nesse momento, e a diferença entre elas está relacionada com a evaporação. Então, vamos ver um exemplo prático aqui. As leituras do tanque classe A foram 45,42 milímetros no dia 21 de junho e 50,65 milímetros no dia seguinte. Sabendo-se que a precipitação total no período foi 10,23 milímetros, calcule a lâmina evaporada nesse intervalo. Então, a lâmina inicial 45,42, lâmina final 50,65 e a precipitação 10,23, tudo em milímetros. Aí nós entramos com a equação lâmina inicial menos lâmina final mais precipitação. Esse H aqui, pessoal, seria água transbordada, quando a precipitação é superior à capacidade de armazenamento do tanque classe A. Mas, via de regra, a gente não considera. Quando isso acontece, nós desconsideramos a medida da evaporação naquele dia, porque a precipitação foi muito superior. Então, o solo não vai entrar com déficit, mas sim com excedente de ar. Enfim, fazendo aqui a operação, 45,42 menos 50,65 mais 10,23, temos que a evaporação do tanque classe A naquele intervalo foi 5 milímetros. Então, é uma forma fácil de se obter esse elemento.
Bom, já falamos sobre evaporação, agora vamos falar sobre evapotranspiração, que por sua vez é a soma conjunta, a perda de água conjunta por uma superfície coberta de vegetação. Por que perda de água conjunta? Porque a água que entra na atmosfera em forma de vapor pelo processo da evaporação do solo e da transpiração das plantas. Por isso que o nome é evapotranspiração. Tá? Portanto, é um processo físico, que é da evaporação, mas também biológico, que é o processo da transpiração. A evapotranspiração é a soma desses dois fenômenos e é representado pela sigla ET. Então, como é um processo que envolve o vegetal, além daqueles fatores relacionados à atmosfera que influenciam a evaporação, como nós já citamos, né? Radiação, temperatura do ar, umidade do ar e velocidade do vento, nós temos os fatores relacionados ao vegetal e também ao solo, que vão determinar esse processo. Então, em relação ao vegetal, a espécie, a variedade da planta é determinante porque cada espécie tem uma área foliar característica, tem folhas que são cerosas, folhas que não são cerosas, a própria arquitetura de inserção das folhas dessas plantas, que vai expor mais a radiação solar, maior absorção de energia. O próprio albedo, que é a capacidade de reflexão da radiação solar, está relacionado com o saldo de radiação ali presente, que é a fonte de energia. Então, todos esses atributos do vegetal, como também o sistema radicular, estão relacionados com a sua capacidade de transpiração. Então, nós sabemos que tem plantas que transpiram mais do que outras, plantas com mecanismo de fotossíntese diferente, como as plantas, os cactáceas, bromélias. Então, tudo isso vai influenciar na quantidade de água perdida pelo vegetal pelo processo de transpiração. Quanto ao sistema radicular, quanto maior o sistema radicular, maior a capacidade da planta em absorver água, então ela consegue absorver água de horizontes mais profundos do solo, e também a idade ou estágio fenológico dessa planta. Porque a gente sabe que a área foliar da planta muda de acordo com a fase fenológica em que ela está. Né? Lembrando que a área foliar é um atributo importante porque está relacionado com a capacidade de fotossíntese, que é realizada pelo mesmo mecanismo da transpiração, que é a abertura dos estômatos. E aí nós temos também os fatores relacionados ao solo e ao próprio manejo da cultura, né? O espaçamento daquele cultivo, o tipo de solo, como nós já falamos, todas as características do solo relacionadas com a disponibilidade de água às plantas, textura, porosidade, profundidade desse solo, o uso ou não de cobertura do solo, porque nós sabemos que o uso de cobertura maximiza a umidade do solo, né? Faz com que o solo permaneça assim úmido por mais tempo. E a existência de impedimentos físicos ou químicos naquele solo, que pode limitar o crescimento de raiz. Então, em relação ao manejo do solo, tudo que vai influenciar na disponibilidade de água para a planta também influencia na evapotranspiração. Então, aqui eu trouxe essas figuras só para nós refletirmos, né, como a arquitetura, a espécie de plantas diferente pode determinar a taxa de evapotranspiração diferente. Então, essa é a planta de citros, tem uma capacidade de retenção de água muito maior que essa leguminosa aqui. Áreas foliares diferentes. E dentro da mesma cultura, a evapotranspiração muda de acordo com o crescimento. Então, a gente vê aqui esse cultivo de melão, ainda no início, né? A planta não está cobrindo todo o solo. E aqui, cobertura máxima da cultura, maior taxa de evapotranspiração. Então, como é um processo que tem uma série de variáveis envolvidas, foram-se criadas definições para evapotranspiração para ser possível a sua medida, a sua estimativa de uma forma mais viável. Então, para começar, a primeira definição é de evapotranspiração potencial, ou ETP.
Então, o termo potencial já está informando que é o máximo que pode acontecer, né? Então, ela foi definida em 1948 por Thornton Wade como a água utilizada para uma extensa área vegetada em crescimento ativo e cobrindo totalmente a superfície do solo, sob condições ótimas de umidade desse solo. Então, são todas as condições que vão fazer com que aquela área vegetada tenha evapotranspiração no seu máximo, ou seja, o potencial. Em 1956, Penman considerou que essa vegetação dessa definição é uma vegetação baixa de altura uniforme que se assemelha a um gramado, né, em condições ótimas de crescimento. Uma outra definição importante é evapotranspiração de referência, cuja sigla é ETO, ou ET0, como algumas pessoas falam. Essa, por sua vez, é uma evapotranspiração que vai acontecer numa cultura hipotética, sob determinadas condições bem definidas. Essa cultura tem que ter uma altura fixa de 12 centímetros, albedo de 23% e a resistência do dossel ao transporte de vapor d'água de 69 segundos por metro. Essas condições assemelham-se também muito a um campo de grama, né? Uma superfície coberta por grama, em crescimento ativo, sem restrição de água no solo, sem problemas fitossanitários. Então, a condição de um gramado sob boas condições. Por isso que a cultura de referência é a grama. A terceira definição é chamada de evapotranspiração de oásis, ETOs. Então, oásis é aquele ambiente, geralmente no deserto, né, no meio do deserto, que tem uma pequena ilha de vegetação, né? E essa evapotranspiração de oásis é o que acontece exatamente numa superfície vegetada, geralmente uma superfície irrigada, que está rodeada de áreas áridas ou semiáridas ao redor, áreas secas. Então, essa figura aqui representa bem o que seria a evapotranspiração de oásis, mas não necessariamente um cultivo no deserto, pode ser um cultivo nas nossas regiões semiáridas, que mesmo tendo a vegetação, mas é uma condição de temperatura e umidade muito diferente da condição da área cultivada, especialmente irrigada. Então, o que acontece? Nessas condições, as áreas aqui na borda da parcela cultivada sofrem muita influência dessa região seca ao redor, tá? E o que é que vai acontecer nessas áreas aqui de borda? Então, elas vão ter uma evapotranspiração muito maior do que a evapotranspiração da mesma cultura, mesma planta, aqui que está mais para o interior dessa área cultivada. Então, essa evapotranspiração registrada aqui, nessa região limite entre a área cultivada e a área seca, é uma evapotranspiração maior do que a potencial. Porque o que acontece? São as condições de baixa umidade, de temperaturas elevadas aqui ao redor, e se houver uma circulação de ar vindo da área seca para dentro da área vegetada, pode ocorrer ainda que a gente chama de advecção de calor, né, trazer calor e aumentar a taxa de evapotranspiração. Então, nessas condições, o irrigante, né, o técnico responsável, o agrônomo, deve manejar a irrigação de forma que essas plantas aqui na região limite recebam mais água do que as plantas mais no interior, para que toda a parcela cultivada tenha um desempenho semelhante. A quarta definição é evapotranspiração real, ETR. O que é isso? É a evapotranspiração que está acontecendo sem imposição de qualquer condição. Então, a evapotranspiração que acontece numa área cultivada, numa área de floresta, seja uma floresta homogênea, uma agrofloresta ou uma floresta mesmo heterogênea, natural, a evapotranspiração que está acontecendo num jardim, em qualquer ambiente vegetado. E por fim, nós temos a chamada evapotranspiração da cultura, ETC, que essa daqui é importante dentro da produção agrícola, porque é a evapotranspiração registrada em uma cultura agrícola específica, uma determinada espécie, sem restrições hídricas, tá? Então, nesse caso, a evapotranspiração vai ser função principalmente da área foliar, tá? Para um determinado cultivo, e ela vai variando de acordo com o desenvolvimento da cultura.
taxa de evapotranspiração menor no início, vai atingir o máximo e depois diminuir com a senescência daquele cultivo, tá? Então, como é que se determina a evapotranspiração da cultura? A gente parte da evapotranspiração de referência, que é para a cultura da grama, que é a referência, e multiplicamos por esse coeficiente aqui, o Kc, que é o coeficiente de cultivo, que é um valor próprio da cultura em questão que se quer determinar a evapotranspiração. Esse coeficiente de cultivo, ele tem valores próprios para essa cultura e para suas fases fenológicas, como veremos a seguir. Então, é dessa forma, pelo produto Kc vezes ET0, que é a evapotranspiração de referência, que nós determinamos, de uma forma prática, a evapotranspiração de um determinado cultivo específico. Então, recapitulando, as condições do clima, né, as condições atmosféricas, sobre uma área gramada, sem restrição hídrica, vão produzir a evapotranspiração de referência. Se eu pego esse valor de referência e multiplico pelo coeficiente de cultivo da minha cultura, da cultura em questão que eu estou trabalhando, eu vou ter a ETC, que é a evapotranspiração da minha cultura. Sobre o coeficiente de cultivo, é importante lembrar que ele segue o desenvolvimento da cultura. Temos aqui uma figura que mostra um típico desenvolvimento de um cultivo anual. Então, nas fases, estágios de desenvolvimento iniciais, a cultura pequena, estágio de desenvolvimento dela, vai aumentando a área foliar, ela atinge o máximo de área foliar, lança as estruturas reprodutivas, né, o fruto, o grão e o estágio de senescência, tá? Então, o Kc ele varia também com o desenvolvimento da cultura, como essa curva que tem aqui, que é chamada curva do Kc, tá? Para realizar essa curva, é necessário ter pelo menos 3 valores do Kc. O Kc inicial, que é para o estágio de desenvolvimento inicial, até 10% de crescimento de cobertura da superfície do solo. Vem o estado de desenvolvimento. O Kc médio, que é quando a planta está com o máximo de cobertura da superfície do solo, a partir de 80%, é o máximo de desenvolvimento da cultura. E o Kc final, que é exatamente no momento da colheita. Então, esses são os 3 valores de Kc utilizados para o manejo, né, desse cultivo para obter evapotranspiração. Os valores de Kc, muitos desses valores são encontrados nesse manual 56 da FAO para irrigação e drenagem, cuja referência está aqui. E nessa tabela, acho que é a tabela 12 desse manual, tem para uma série de cultivos, além desses aqui tem muitos outros, os valores de Kc inicial, Kc médio e Kc final, que multiplicados pela evapotranspiração da referência vão fornecer a evapotranspiração dos cultivos em particular.